Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Hoje um vídeo de notícias, amanhã 9 da manhã sai o pré-jogo, como vocês sabem, 2h30 tem a live do pré, logo depois tem o react para os membros e logo 10 minutinhos depois do jogo tem o pós-jogo. Você já sabe o que eu vou pedir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro e segue os parceiros do canal. Eu não tinha colocado as marcas no OBS, mas agora eu coloquei. Segue @PenaVerdeShop, segue Bruno Ramon e segue o Canto Rubro-Negro, @Canto Rubro-Negro 1899. Vamos lá, temos algumas notícias aqui para conversar sobre e é claro, eu sempre pergunto a opinião de vocês. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Começando pelo nosso novo contratado, Fabinho se apresentou como rápido de boa finalização, ele inclusive está relacionado para a partida contra o Goiás. Eu não duvido que ele seja titular, mas vamos lá primeiro falar um pouquinho da coletiva dele. Ele se apresentou dizendo que tem 21 anos, é atacante e que é rápido, tem uma boa finalização, tomara, porque a gente está precisando disso. Acredito que tem um bom improviso também e que eu posso criar jogadas determinantes para um bom desempenho da equipe. E ele ainda destacou que não tem uma função específica, onde o clube precisar, o treinador precisar de mim, vou estar sempre preparado para ajudar o Vitória. Tomara que Fabinho finalmente consiga solucionar o nosso problema na ponta direita, que já estaria solucionado, pelo menos a gente teria um jogador de um pouco mais de confiança, caso o Vico não passasse tanto tempo no departamento médico. Boa sorte para Fabinho, seja de centroavante ou na ponta direita, porque a gente precisa de mais alguém para ajudar, dada a nossa situação. Na semana passada, Paulo Carneiro havia enviado um áudio enorme de cerca de 15 minutos nos grupos do WhatsApp, falando a respeito da demissão do diretor de marketing Breno Falcão. Dentre várias coisas, Paulo falou o seguinte: demitiu o Breno demitiu o Breno porque ele estava mais próximo de mim. Então vai ter que demitir Marcelo Lins, vai ter que demitir um bocado de gente. E foi o que acabou acontecendo, o Vitória demitiu o coordenador de performance Marcelo Lins. Marcelo Lins levou menos de um mês no clube e a gente já sabe todo o currículo dele. Atlético Paranaense, seleção masculina dos Estados Unidos, além de ter atuado como preparador físico do Bayern por 5 anos. Não sabemos se essa demissão foi por questão de custos, talvez Marcelo tivesse um salário um pouco acima do que os que estão assumindo o clube imaginam que pode ser pago. Talvez tenha sido também um pouco de fazer uma limpa com relação a pessoas ligadas a Paulo Carneiro, que eu não acredito, porque tem muitas pessoas ligadas a muitos gestores dentro do clube, e se for assim vai ter que refundar o Vitória todo. Fato é que com menos de um mês Marcelo Lins foi demitido e com isso Ednilson Senna continua no clube. E você, o que você achou dessa demissão? Eu achei no mínimo estranha, mas deixa aqui nos comentários, tá? Uma outra notícia é que a CBF detalhou a tabela do Vitória da rodada 30 até a rodada 34, vamos lá. O Vitória enfrentará o Sampaio Corrêa terça-feira, dia 12 de outubro, às 19 horas, abrindo a rodada. Depois disso, o Brusque pega o Remo, vou falar aqui dos nossos adversários. O Brasil de Pelotas pega o Vila Nova e o Londrina pega o Operário fora de casa, ou seja, o Vitória abre a rodada. Já na rodada 31, a gente tem um confronto direto com o Brasil de Pelotas e todos os nossos adversários jogam antes da gente. O Vila Nova abre a rodada contra o CRB segunda-feira, o Londrina pega o Goiás terça-feira, 19 horas, e o Brusque pega o Botafogo sexta-feira, 19 horas. O Vitória entra em campo para pegar o Brasil de Pelotas no Barradão, 19 horas do sábado, 23 de outubro, e já existe uma expectativa para que tenhamos público nesse jogo. Pois é, a gente espera que a gente consiga retornar ao Barradão caso a maioria da população já esteja com a segunda dose. Eu já me posicionei bastante aqui no canal a respeito disso. Na rodada 32, o Brusque enfrenta o Vila Nova logo na terça-feira às 19 horas. O Vitória enfrenta a Ponte Preta fora de casa às 16 horas e logo depois Confiança em Londrina, confronto mais do que direto, ou seja, na rodada que o Vitória pega a Ponte Preta fora de casa, temos outros dois confrontos diretíssimos, Confiança e Londrina, e o outro é Brusque e Vila Nova, lembrando que o Vitória joga depois da partida entre Brusque e Vila Nova, porém antes da partida entre Confiança e Londrina. Antes de continuar falando da tabela, é fundamental lembrar que não adianta a gente ficar olhando os adversários se o Vitória não faz a parte dele, claro, vamos lá. Na rodada 33, o Vila Nova e o Brusque jogam antes do Vitória. O Vila enfrenta o Cruzeiro fora de casa às 19 horas de segunda-feira e o Brusque joga terça às 16 horas contra o Náutico em casa. O Vitória joga contra o CSA terça-feira, 19 horas, no mesmo horário que o Londrina estará em campo contra o Remo fora de casa. Então a gente joga depois do Brasil, depois do Brusque e no mesmo horário do Londrina. Se no jogo contra o Brasil de Pelotas existe a expectativa de ter público, aqui então a expectativa é maior ainda. Afinal de contas, quanto mais o tempo passar, maiores serão as chances do governo liberar a volta do público aos estádios aqui no estado. E na rodada 34, a última que foi detalhada, o Vitória enfrenta o Avaí
sexta-feira, 19 horas, dia 5 de novembro. Aqui, especificamente, o Vitória joga antes de todo mundo. Joga antes do Londrina, que enfrenta o Cruzeiro. Joga antes do confronto diretíssimo entre Confiança e Brusque. E joga antes do Brasil de Pelotas enfrentar o Sampaio Corrêa e do Vila Nova enfrentar o Guarani, praticamente fechando a rodada. Achei a tabela bem distribuída, mas a rodada que me chamou a atenção, obviamente, é a rodada em que o Vitória enfrenta a Ponte Preta fora de casa, que já deu uma desgarrada da galera, é bem verdade, mas a gente não sabe como vai estar, talvez volte a ser o confronto direto. E além disso, nós também temos 2 confrontos diretos nessa rodada. Como eu falei, a gente tem o Brusque enfrentando deixa eu dar uma olhada aqui na tabela que eu acabei não gravando, gente, me perdoem, pronto. A gente tem o Brusque enfrentando o Vila Nova, terça-feira, 26 de outubro, 19 horas. E a gente tem o Londrina enfrentando o Confiança, lá em Aracaju, no Batistão, sábado, 18h30. O Vitória tá entre os dois aí. O Vitória joga depois da partida entre Brusque e Vila Nova e logo antes da partida entre Confiança e Londrina. Se tem uma janela para sair da zona, se assim a gente pode falar, seria nessa rodada, mas é claro que a gente tem que fazer a nossa parte em todas as rodadas. Não adianta ficar conjecturando aqui quem joga antes, quem joga depois, se o Vitória não ganhar. E para encerrar esse vídeo de notícias, a notícia que está justamente na thumb aqui do vídeo: Siles não enfrenta o Goiás. Em compensação, Fernando Neto e Marcinho estão de volta e Fabinho viajou com a delegação. Gabriel Santiago está voltando e em breve deve ser definitivamente reintegrado ao grupo. Com relação aos outros, infelizmente, com relação a Vico e tudo mais que a gente já sabe, eles continuam de fora. Pablo Siles sofreu um trauma durante o empate sem gols com o Botafogo na última rodada. Siles, que tem caído bastante de rendimento. Góes falou aqui na live do pré-jogo que a proposta do Atlético Paranaense, que não se concretizou, mexeu com ele. Isso o Góes trouxe aqui no canal. Bola pra ajudar a gente ele tem, mas talvez seja bom ele ficar de fora. Eu, por incrível que pareça, confio mais em Fernando Neto hoje no time do que nele. E vamos aguardar o que vai acontecer entre Vitória e Goiás. É bom pra Siles dar uma descansada, se recuperar e o time tentar render sem ele, que já não vinha bem há algum tempo. Na verdade, já não vem bem há algum tempo. E você, o que é que você acha disso? Deixa aqui nos comentários também, tá? Falando um pouco a respeito da escalação, algo que foi muito cornetado pela torcida na última partida foi justamente o que eu gostei. Eu manteria o meio de campo com Rendi, João Pedro e Fernando Neto. Pra mim o problema não foram os 3 volantes. Pra mim o problema é que com Bruno Oliveira a gente não teve velocidade pra conseguir jogar. Então eu sinceramente escalaria o time com Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Matheus Moraes e Renan. Eu deixaria Roberto no banco. No meio de campo eu escalaria Rendi, João Pedro e Fernando Neto. E na frente Marcinho, Manuel, e colocaria logo o novo contratado. Só faltam 11 rodadas para o campeonato acabar. Ele vinha jogando na Chapecoense. Colocaria Fabinho para jogar na direita. E vamos ver o que é que dá, porque na nossa situação não dá para esperar muito mais. É um jogo duro, é um jogo difícil. O Goiás sempre é muito chato na Série B, sempre briga lá em cima. Mas a gente tem que finalmente ganhar um jogo, porque ninguém aguenta mais. Essa seria a minha escalação. E você, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá? Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando que todas as informações sobre Vitória e Goiás saem amanhã, 9 da manhã. Para os membros ainda vai sair hoje, sexta-feira. Tamo junto. Um abraço.